Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Olá, que bom estar com você novamente. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para um bate-papo muito bom o Dr. Charles Costa. Ele que é médico oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa e catarata. Que prazer tê-lo aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. E a minha pergunta para o ouvinte: como estão os seus olhos? Já que o tema... O que há no fundo dos seus olhos? Você pode participar através do 0 Operadora 11 97418 1456, fazer uma pergunta para o Dr. Charles Costa, ele que já esteve aqui na RTM, no Conversa Franca, e hoje volta para falar o que há no fundo dos seus olhos. Você pode participar também através do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. Nós, então, aguardamos a sua participação. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca. Hoje tem concurso cultural do livro Eu Sou o Terceiro, de autoria de Mário Cachel Simões. E para concorrer, eu já disse, 0 Operadora 11 97418 1456. Muito bem, vamos então à entrevista com o seguinte tema: o que há no fundo dos seus olhos? Quem é Charles Costa? Olá, Dora, tudo bem? Eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui na RTM e aproveitar e parabenizar a iniciativa da RTM em trazer um médico oftalmologista que vai falar sobre um tema tão importante que é saúde ocular. Essa é uma pergunta desafiadora e filosófica, quem é Charles, tá? Isso me faz remeter ao que está escrito na Bíblia, em Gênesis 1:27 diz o seguinte, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um projeto criado por Deus para dar certo e, paralelamente, eu tenho uma série de outros papéis e atividades importantes. Eu sou esposo, eu sou pai, eu sou empreendedor e eu sou uma pessoa que está se utilizando dos digitais para levar um máximo de informação com embasamento científico para trazer clareza para as pessoas. Quais são os cuidados que nós devemos ter com os olhos durante o tempo seco? Olha só, essa é uma pergunta muito importante, Dora. É fundamental que durante o período de olho seco a gente tenha alguns cuidados com relação à saúde. Vamos levar em consideração que existe uma conjunção de fatores que contribui para algum problema ocular. Digamos que durante o período do olho seco, a lágrima ela acaba sendo evaporada. Então, eu queria lembrar para a nossa audiência, aqui é um olhinho, olha só. E o olho, então, ele tem essa primeira camada que a gente chama de córnea. Essa região é a íris que dá a cor aos olhos. No centro nós temos a pupila por onde passa a luz. Aqui atrás nós temos uma outra lente natural chamada cristalino. Toda essa estrutura ela trabalha para que a luz chegue no fundo do olho e a gente consiga enxergar bem. A primeira camada óptica antes da córnea se chama lágrima. E a lágrima ela é produzida pelas glândulas em torno do olho. Nós temos as glândulas lacrimais principais que estão aqui na região da pálpebra, região superior, e dentro do olhinho a gente também tem outras glândulas. Do ponto de vista didático, a lágrima ela tem três constituintes. Tem a camada mais externa, que é formada de gordura, tem a camada interna, que é a água propriamente dito, e tem a camada mais interna, que é de mucina. 80% dos casos do olho seco são causados por uma evaporação da camada mais externa, que geralmente está associada à disfunção das glândulas de meibômios. E quando o indivíduo tem olho seco, Dora, o olho coça, queima, arde, dói, fica vermelho. Existem vários fatores. As doenças da borda da pálpebra, que mais contribuem para o olho seco evaporativo, e tem pessoas que não produzem lágrima, Dora, principalmente as pessoas que têm doença imunológica. Dois exemplos típicos, artrite reumatoide
É uma doença imunológica que pode atacar as vistas, principalmente as glândulas lacrimais, e a síndrome de Sjögren. É uma doença imunológica que ataca glândulas como um todo. As glândulas da boca, as glândulas sudoríparas e as glândulas também do olho. E o indivíduo não produz lágrima. Então, ou eu produzo lágrima e a lágrima evapora e meu olho fica seco e causa irritação, ou eu simplesmente não produzo lágrima. E a gente precisa tratar. Tratar quem não chora. Tratar quem a lágrima é ruim ou quem não chora. Agora, dormir mal pode prejudicar a saúde dos olhos? O dormir, de uma maneira geral, ele é prejudicial para tudo como um todo, tá bom? Então, a gente tem, lembra que a gente tem um ciclo circadiano, a gente precisa respeitar os limites do organismo. O ciclo circadiano tem aquele período em que a gente está em estado de vigília, desempenhando as nossas atividades, o metabolismo está ativo, as nossas células estão funcionando, inclusive as células do olho. E também a gente precisa do tempo para o descanso. Agora tem que ser um sono reparadouro, porque a gente obedecendo esse ciclo, substâncias no fundo do olho, como a rodopsina, é uma substância bem especial dentro do olho, ela ajuda a manter a parte de trás do olho, a retina, a funcionar de maneira correta. Se a gente não tem um ciclo circadiano observado, se a gente não dorme de maneira adequada, a gente tem aquela sensação de olheira, a vista fica pesada, a vista fica embaçada, a gente não consegue enxergar corretamente, fica com desconforto. Dormir bem é fundamental. Agora, alguns alimentos podem piorar a saúde dos olhos ou melhorá-la? É interessante, Dora, quando a gente pensa no corpo humano, tudo é feito para trabalhar em regime de economia e harmonia. Se eu faço em excesso, eu posso piorar. Se eu faço em privação, eu também posso piorar. Então, existem algumas vitaminas que, costumeiramente, essas vitaminas, de uma maneira geral, elas já estão disponíveis nos alimentos. Eu não vejo necessidade de você fazer suplementação alimentar, a não ser que você tenha uma deficiência que foi identificada através de um exame. Por exemplo, vitamina B. A gente tem nas folhas de uma maneira geral, tá bom? E essas vitaminas, de uma forma geral, elas conseguem, por exemplo, manter a estabilidade do filme lacrimal e elas nos ajudam a manter esse olho como um todo funcionando. Tem a ausência da vitamina A, ela pode causar o olho seco. A vitamina C também é uma substância que ela pode nos ajudar a proteger a superfície ocular. Tanto é que quando tem queimadura, às vezes a gente prescreve para o paciente vitamina C. O ômega 3, Dora, é outro exemplo interessante que quando a gente faz uso dessa medicação, a gente mantém a parte mais externa do filme lacrimal estabilizada. E com isso a gente consegue manter essa superfície ocular umedecida, protegida e a gente consegue enxergar bem. Então, em geral, os suplementos vitamínicos que a gente tem na alimentação são suficientes para manter essa superfície ocular ou o olho como um todo funcionando. Agora, diabetes, ele ataca a vista? Gente, isso é uma pergunta super importante. O diabetes ataca a vista sim. Lembrando que o diabetes é um distúrbio do açúcar do sangue, tá bom? Nós temos o que é uma glândula que produz insulina. E a insulina ela é produzida pelo pâncreas e a principal função da insulina é fazer com que o açúcar ele entre dentro da célula e promova o funcionamento. O açúcar está para a célula, Dora, assim como o combustível está para o carro. O carro não consegue funcionar sem o combustível. As células não conseguem funcionar sem a glicose. O que acontece com o diabetes? Existe um distúrbio na produção da insulina. O açúcar ele não consegue entrar dentro da célula. E o açúcar fora da célula ele causa trauma nos vasos sanguíneos, principalmente no fundo do olho. Os vasos do olho ficam fraquinhos. Pode, então, ter hemorragias dentro do olho. Novos vasos tentam formar-se para compensar aquele que foi perdido. Só que esses novos vasos, eles são doentes. E assim o paciente pode ter hemorragias no fundo do olho. Uau. E tem muita gente que tem diabetes e às vezes não sabe que tem diabetes. E o primeiro sinal é a dificuldade para enxergar. Porque o diabetes também ele altera o cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, altera o grau. Então, é fundamental esse acompanhamento de perto, tanto com o endocrinologista e fazer acompanhamento também com o oftalmologista para a gente dilatar, às vezes, e ver o fundo do olho. Muito bem, e o Conversa Franca de hoje traz Charles Costa, ele que é médico oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa e catarata. E hoje tem prêmio também. Você pode ganhar o livro Eu Sou o Terceiro, de autoria de Mário Castro Simões. E você também pode ganhar um e-book Descomplicando a Cirurgia Refrativa, de autoria do nosso entrevistado, Dr. Charles Costa, que está disponível
disponível no link da bio dele no Instagram. E daqui a pouco nós vamos divulgar as redes sociais. O Conversa Franca entrevista Charles Costa com o tema O que há no fundo dos seus olhos? Muito bem, e voltamos ao Conversa Franca de hoje, entrevistando Charles Costa, ele que é médico oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa e catarata. E o nosso assunto, o que há no fundo dos seus olhos? Bom, vamos começar a falar então sobre a sua especialidade. O que é uma cirurgia refrativa? Dora, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quando a gente pensa em cirurgia refrativa, a gente está se referindo ao procedimento médico que consiste em corrigir os problemas de grau. Então, vamos lembrar um pouquinho novamente da anatomia do olho, tá bom? O olho é uma bolinha, tem duas lentes especiais, a córnea, tem a pupila e a íris, e aqui atrás a gente tem o cristalino, tá bom? A função dessas lentes é fazer com que os raios cheguem lá no fundo do olho, que se transforme em pulso elétrico, e através do nervo do olho vai lá para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Quando a gente pensa em grau, a gente pensa basicamente em 3 tipos de grau, que mais está associado ao tamanho do olho e à curvatura da córnea. Nós temos a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A hipermetropia é exatamente o contrário da miopia. A miopia é o olho é grande ou a córnea é muito curva. E a luz se forma antes da retina e o indivíduo não consegue enxergar de longe, fica fazendo aquele fechamento no olhinho, tá bom? Então, a gente precisa colocar alguma coisa aqui na frente para compensar o tamanho e a curvatura da córnea. Um óculos ou uma lente de contato, que são as melhores opções de tratamento clínico. Mas chega um determinado momento na vida do indivíduo que ele já está com um grau estável e aí ele decide o seguinte, eu não gostaria mais de usar óculos. Por que não? O óculos me incomoda aqui na base do nariz, me incomoda aqui na minha orelha, eu me sinto limitado a praticar esportes e a lente de contato. A lente de contato às vezes me causa muita sequidão nos meus olhos e meu olho fica vermelho. Doutor, daria para fazer cirurgia? Se o grau do paciente estiver estável, a gente vai fazer os exames pré-operatórios. Se tiver tudo normal, então a gente vai aplicar laser na córnea do paciente. É muito legal. Com o laser, a gente remodela a curvatura da córnea, a gente diminui a espessura da córnea e com isso, a luz que estava parando antes da retina, ela vai direto para a retina, daí ela se transforma em pulso elétrico, vai para o cérebro e se dá então o fenômeno complexo da visão, a gente consegue resolver o problema de vista do paciente. Para graus muito altos, Dora, por exemplo, 10 graus, 12 graus, 14, aí não dá para aplicar laser na córnea, não. A gente tem que implantar uma lente na frente do olho ou uma lente aqui atrás do olho para corrigir os graus, tá bom? Mas isso é a menor quantidade dos pacientes. 90% dos pacientes a gente consegue corrigir os problemas de grau aplicando laser na córnea. E os melhores candidatos são os pacientes míopes, porque a gente aplica laser no centro da córnea. E quando se deve fazer a cirurgia refrativa e laser? Olha só, a gente precisa sempre obedecer os critérios de segurança, no mínimo 21 anos de idade. O grau já tem que estar estável. O que é grau estável? O paciente que é acompanhado ao longo do tempo pelo profissional e a mudança do grau é mínima, tipo 0,25 do ano para o outro, depois no outro ano regride, ou aumenta, regride, de maneira que a média é em torno de 0. Se o paciente tem 21 anos de idade e o grau tem pelo menos 2 anos que não está sofrendo mudanças, a gente faz os exames pré-operatórios. Se tiver tudo normal, a gente aplica laser no olho e resolve o problema das vistas. E o que esperar no dia do tratamento? Olha só, é normal porque a expectativa é muito grande, porque os indivíduos dizem, não vejo a hora de ficar livre dos meus ossos das lentes de contato. É importante então que você acalme seu coração e esteja presente com o acompanhante. No ato cirúrgico, a gente vai conversando com você. Sabe por quê, Dora? A cirurgia é feita com o paciente acordado, a cirurgia refrativa. A gente pinga a gotinha de colírio, anestésico para ele não sentir dor. A gente pede para ele ficar olhando sempre numa luzinha verde piscante e a gente vai conversando com o paciente e ele vai interagindo com a gente. Mas, doutor, isso vai complicar a cirurgia? Não, a gente tem mecanismos. O laser, por exemplo, ele consegue acompanhar o movimento dos olhos. E se o paciente faz um movimento muito brusco, o laser automaticamente para. Então, existe muita segurança no intraoperatório. É manter a calma e ficar bem concentrado na cirurgia. E como é a recuperação da cirurgia? Vai depender da técnica cirúrgica. Então, é assim.
Pensando nas técnicas cirúrgicas mais tradicionais, ou a gente remodela, a gente remove a primeira camada da córnea, a gente pode fazer isso com um material específico, em seguida a gente aplica laser e a gente corrige o grau. Ou a gente levanta uma pelinha da córnea, aplica o laser por baixo e devolve a pelinha da córnea. A cirurgia que é feita com pelinha, o pós-operatório é bem tranquilo. Aquela que a gente remove mecanicamente a primeira camada, precisa de um pouquinho mais de tempo para recuperar a visão até que ele volta ao normal. Mas, de maneira geral, é um procedimento extremamente seguro, rápido e eficaz. É perigoso? Todo procedimento médico tem risco, Dora. Mas, olha só, a gente não fala, por exemplo, em cegueira em cirurgia refrativa. Eu já operei mais de 40 mil olhos nos últimos 25 anos. Nossa. Nunca tive um caso de cegueira. A gente participa dos congressos, dando aula, discutindo com os colegas. A gente não consegue, a gente não lida com essa complicação, não. O que pode acontecer? Tem uma dificuldade de cicatrização no pós-operatório. O paciente pode ter também um pouquinho de olho seco. Às vezes pode fazer um novo tratamento, precisa esperar para fazer uma nova cirurgia. Mas, em geral, é extremamente seguro o procedimento. Dói? O intraoperatório, Dora, lembra que eu comentei que a gente precisa manipular um pouquinho o olho? Então, a gente pinga gotinha de colírio, tem que colocar um aparelhinho, pessoal, para manter as pálpebras abertas e o olhinho paradinho. E, às vezes, você tem que sentir um pouco de pressão. Eu diria que é uma leve pressão, não é dor, não. É uma leve pressão, mas totalmente suportável e muito rápido. Agora, problemas com graus. Tá. Existe mais comuns? Como são tratados? Dos graus que a gente tem, o mais comum, não tenha dúvida, é a miopia. A miopia é uma doença de origem genética. O meu avô tinha, passou para os meus pais, passou para mim, eu posso passar para outra geração. A principal causa de problema de grau é genético. E pensando em miopia, aquilo que eu tinha falado para vocês previamente, a miopia faz com que o olho fique um pouquinho maior do que o normal, do que a média da população, a córnea fique curva. A luz não chega na retina, a luz para no meio do caminho. Então, eu aplico o laser na córnea para compensar essa alteração anatômica, corrigir o grau do paciente e ele ficar enxergando a vida com outros olhos. No último programa que o senhor esteve aqui, o senhor falou do histórico da saúde da família. Também como diabetes ou pressão alta, aumenta o risco de doenças oculares? Quem tem histórico na família de doença ocular, é fundamental mencionar isso durante a anamnese. A anamnese é aquele momento que a gente recebe o paciente e a gente vai conversar com ele. E a gente pergunta, o que é que você está sentindo no olho? Ah, meu olho coça, queima, arde, dói e tal. Aí a gente pergunta antecedentes familiares. Teu pai tem algum problema no olho? Ah, doutor, tem algum problema no olho o quê? Glaucoma. Então, esse paciente, como tem um vínculo de primeiro grau, tem uma chance maior também de ter glaucoma. Ou seja, de fato, o fator genético ele é importante para que eu venha manifestar uma predisposição no futuro. Então, o senhor acabou de falar sobre glaucoma, mas acho que os nossos ouvintes não sabem o que é glaucoma, quais os sintomas, é possível prevenir e tem cura. Olha só, o que é glaucoma? Então, dentro do olho, existe duas câmaras, essa câmara aqui da frente que é anterior e existe a posterior, tá bom? E se produz aqui na periferia do olho um líquido chamado humor aquoso. E precisa existir um equilíbrio entre a produção e o escoamento desse líquido. Quando esse desequilíbrio se instala, o humor aquoso ele fica fazendo pressão em cima da cabeça do nervo do olho e o nervo do olho vai morrendo, Dora. Qual o problema do glaucoma? O indivíduo ele vai perdendo a visão da periferia em direção ao centro, até que a visão dele fica assim, ó, meio tubular. Agora, o indivíduo só se dá conta desse problema quando a doença está no estágio avançado. E qual é outro problema? Aquilo que a gente perdeu de visão, a gente não consegue recuperar mais. Não recupera mais. A gente tem que preservar o que restou. Por isso que eu tenho dito para vocês, a saúde da visão começa com prevenção. O glaucoma é um exemplo típico de doença ocular silenciosa. O indivíduo nada sente na maioria das vezes. O principal tipo de glaucoma é o glaucoma que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto. Ele não dá nenhum sintoma, Dora. Doutor, e aí, o que é que a gente faz? Prevenção. Pelo menos uma vez por ano, você tem que passar no seu médico oftalmologista, tem que medir a pressão das vistas e tem que examinar o fundo do olho. Vou dar até um exemplo típico para você. Ontem eu recebi um comunicado de uma pessoa, disse, doutor, eu vou operar e eu queria uma opinião sua. Quando ele me enviou os exames, a doença realmente está no estágio avançado e não tem mais como a gente fazer alguma coisa para preservar, a não ser cirurgia.
Ou seja, passe em consulta, tá bom? Glaucoma é uma doença que infelizmente não tem cura, só tem controle. Na grande maioria das vezes não manifesta nenhuma sintomatologia, exceto quando ela já está no estadio avançado, que o paciente já perdeu muito da visão, a gente não consegue recuperar. E aí tem que fazer, além do uso de colírio, provavelmente fazer laser, pode fazer também instalação de uns tubos ou fazer uma cirurgia mais invasiva. Bom, para quem não viu e ouviu o primeiro programa, vamos falar o que é a catarata? É uma doença que ocorre apenas em pessoas idosas? Essa é uma ótima pergunta, porque a catarata provavelmente é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Lembra que eu falei para vocês que o olho é uma bolinha? Ele tem na região frontal uma lente e aqui atrás a gente tem outra lente natural chamada cristalino. A principal causa de catarata é o envelhecimento natural. Existem outras: infecção, inflamação, uso de medicação, trauma, mas a principal causa é envelhecimento natural. O cristalino ele vai perdendo a transparência, ele fica literalmente opaco. E olha só, se está opaco, então a luz não consegue chegar no fundo do olho, o indivíduo não enxerga. E o único tratamento de catarata é cirurgia. A gente precisa remover cirurgicamente a catarata e implantar uma lente artificial dentro do olho. Sabe o que é interessante dessa cirurgia? A gente consegue resolver definitivamente a catarata e com a lente que a gente implanta dentro do olho, nós também conseguimos diminuir bastante o grau das vistas dos pacientes. Inclusive, tem alguns pacientes que após a cirurgia não vão precisar usar mais óculos. Uau, que notícia boa! Notícia muito boa. Agora, quais as doenças que podem levar à perda definitiva da visão? Eu vou citar 3. O glaucoma, que a gente acabou de mencionar, se por acaso ele não for diagnosticado e tratado de maneira adequada, vai tendo uma perda progressiva da visão a ponto de o indivíduo, infelizmente, ficar cego e a gente não conseguir mais recuperar. Existe a retinopatia diabética, que a gente também mencionou previamente, quando tem um distúrbio do açúcar do sangue. Esse açúcar ele vai causando hemorragias no fundo do olho, pode atingir estruturas nobres do fundo do olho, principalmente a mácula, e o indivíduo pode ficar cego de forma irreversível. Uau. Existe ainda uma outra, Dora, chamada degeneração macular relacionada à idade. A mácula é a principal estrutura de cores e de detalhes da visão central. E é muito comum, após os 65 anos de idade, ter uma alteração na anatomia, de maneira que o indivíduo vai perdendo a visão. E se a doença for progredindo, não for tratada de maneira adequada, em tempo adequado, o indivíduo perde de forma irreversível a visão. E quais medidas de prevenção podem ser adotadas quando a pessoa já tem uma doença? Olha só, a gente primeiro então tem que passar em consulta oftalmológica para identificar qual tipo de doença, se é problema de grau, se é de catarata, se é de glaucoma, se é degeneração macular, se é diabetes no fundo do olho. E aí a gente vai estadiar a doença. Em que estadio a doença esteja? Por isso a importância de passar em consultas preventivas. Se estiver no estadio inicial, a chance é muito grande da gente diagnosticar, tratar e ficar sem sequelas. Uau! Estadio intermediário e estadio avançado é o nosso grande desafio. Por isso a importância sempre de passar em consultas de rotina, uma vez por ano. Outra coisa importante, Dora, o único profissional num território nacional responsável pela saúde do olho é um médico oftalmologista. Não tem outro profissional que trate da saúde ocular, tá bom? Muito bem, nós estamos terminando, mas queremos que o Dr. Charles Costa dê as suas redes sociais para você, ouvinte. Olha só, se você por acaso tem alguma dúvida com relação à sua saúde do olho, se você tiver algum questionamento, meu olho coça, queima, arde, dói, lacrimeja, fica vermelho, eu não consigo enxergar direito, eu estou à tua disposição para te ajudar naquilo que for necessário. Pega caneta e papel e toma notas, olha só. Telefone 11 997 95 20 25. E-mail contato@drcharlescosta.com.br. Site drcharlescosta.com.br. E finalmente meu Instagram drcharlescosta.
.oftalmo. Eu teria o maior prazer em te ajudar naquilo que for necessário. Inclusive, quem entrar lá no link da bio no meu Instagram vai ter uma surpresa, vai ganhar um super presente, Descomplicando a Cirurgia Refrativa. Muito bem, e nós estamos terminando a nossa entrevista e queremos que o Dr. Charles Costa dê uma frase, uma palavra final de recomendação para os nossos ouvintes. O que eu falei ao longo desse bate-papo tão legal e salutar. A saúde da visão começa com a prevenção. Mesmo você nada sentindo, pelo menos uma vez por ano, passe em consulta oftalmológica para fazer o seu exame de rotina. Foi muito bom estar com vocês. Que pena que nosso bate-papo terminou, mas não saia daí, porque depois do intervalo nós vamos revelar o vencedor do concurso cultural do livro Eu Sou o Terceiro, de autoria de Mário Cachel Simões. Você também pode ter acesso ao e-book Descomplicando a Cirurgia Refrativa, de autoria do nosso convidado, Dr. Charles Costa. Eu, Dora Bomilcar, te espero para mais um Conversa Franca na semana que vem. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e da Stefani Cerqueira. E na mesa de som e de câmeras, Luan Teixeira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.